Bora para mais um tema aí, então vamos lá, pessoal do YouTube, bem-vindo ao Pod Café. E você, já comprou um terreno em aclive e desistiu de construir, fazer um projeto? Por quê? Nos contem aqui nos comentários. Galerinha do Instagram, tema de hoje, para quem está assistindo ao vivo, às 18 horas toda quinta-feira. Aclive. Esse é o tema de hoje. Eu acho que eu começaria dizendo que quanto mais diferente for o terreno, mais o arquiteto gosta. Ou mais diferente fica o projeto também, né? Exatamente, justamente porque mais diferente fica o projeto. Dá muitas possibilidades pra gente quando a gente tem um terreno com formato irregular, um terreno que a gente tem um aclive ou um declive maiores do que aquilo que é o convencional, né? Ou seja, passando ali de 1,5 metro, 2 metros, porque isso dá possibilidades. A gente sabe que esses terrenos, eles são os terrenos que geralmente são mais difíceis de vender, com um aclive muito acentuado. Falando hoje sobre o tema, que é casa em aclive. Você compraria um terreno em aclive? É isso, eu compraria um terreno em aclive. Tem um ótimo exemplo. A casa do arquiteto é um terreno em aclive. Lá foi trabalhado 2 patamares. No primeiro episódio já mostrou isso, né? Mostrou o patamar de baixo, mostrou o corte em cima. Então, existem benefícios de todos os lados. Todos os terrenos têm lados positivos e negativos. A gente sempre tenta, para fazer o projeto, enxergar os lados positivos. E os terrenos em aclive acentuado, eles são terrenos que geralmente vão ter, então, um valor às vezes mais interessante do que os terrenos mais planinhos. Então pode ser um ótimo investimento. Então não como arquiteto, nos conte assim, como foi o seu processo de aquisição, desde o terreno até a concepção do projeto através dele, né? Já que você comprou um terreno, agora tem em mãos um terreno em aclive, o que eu vou fazer? Como que... Então, eu acho que a primeira questão foi a oportunidade. A gente estava um pouquinho antes da pandemia, e aí eu percebendo o mercado imobiliário, vi naquele condomínio especificamente, através de uma cliente nossa que fez projeto com a gente lá, achei o condomínio incrível, lindo, maravilhoso, e esse terreno especificamente me encantou, porque eu pesquisei ele pela internet, o preço estava muito bom, então eu comprei num momento que é um preço que estava meio congelado há muitos anos, e aí depois disso o preço galopou, então foi um ótimo investimento. E aquele terreno me chamou muita atenção porque ele tinha um aclive muito acentuado, de 8 metros, mas em um terreno de 1.000 metros, então ele subia até bem acentuado, mas ao longo da distância ali de 50 metros de profundidade, isso vai se suavizando, né? E a frente dele tem uma mata linda, então geralmente os terrenos em aclive vão proporcionar uma vista bonita para frente, isso é quase que regra, né? Então é muito importante ressaltar que você não procurou um terreno em aclive para fazer o seu projeto, foi uma questão de oportunidade. Exato. Quando você se deparou com esse terreno, tá? Você imaginava ter o aclive que ele tinha, ou por ser 1.000 metros, né? Você olhar assim, você falou, bom, sobe, mas você já falou, sobe. Não, eu achava que era 6 metros. 6 metros. De olho assim, eu chutei 6. E olha que você tá acostumado com isso, mas né? eu não tava tão errado, porque é um lote grande. Exato. O lote, todos os lotes, geralmente no projeto de topografia, eles vêm com a cota de nível baseada no nível do mar, né? Então, cota 200, 300, 400. Aqui em Sorocaba, geralmente a cota é 500, 600. No bico do lado direito do meu terreno, a cota era exatamente 600. E quando a gente analisa só uma lateral, aí sobe aqueles 6 metros. Sim. Na outra lateral também sobe 6 metros, só que a diferença de um lado para o outro do terreno é muito grande também. Então, quando você pega o ponto mais baixo para o ponto mais alto, estava lá no 600 a 608. Então, são 8 metros de diferença do nível mais baixo para o nível mais alto. Como isso é na diagonal, quando você analisa linear, mais baixo, mais alto, né? linearmente, faz, né? Mais baixo com mais alto. Daria em torno desses 6 metros. Então, no projeto, a gente já foi pensando em soluções, artifícios para valorizar esse aclive, patamarizar de uma forma a alinhar custo e benefício e ter um projeto adequado para aquele terreno, porque essa é a grande questão, né? Maior parte dos nossos clientes que compram um terreno em aclive ou declive acentuado, às vezes tem certa dificuldade de compreender que é mais fácil que a gente use esse terreno a nosso favor do que a gente queira deixar ele plano.
Porque se você compra um terreno muito acentuado e você quer deixar ele plano, você vai ter que ou tirar muita terra ou pôr muita terra. Nenhum dos dois casos é interessante, porque custa demais. Você vai bater em norma do condomínio de máximo de muro de arrimo. Para quem não sabe, muro de arrimo é aquele que contém, né, as laterais do terreno. E temos que também, é mais caro do que um muro, né? Que é mais caro do que um muro convencional, que ele precisa de mais estrutura. E temos também aqui no canal um vídeo falando sobre terreno em aclive, em que a gente fala muitos detalhes, o Gui tá mostrando num aclive, assim, como é que funciona a patamarização, e esclarece vários pontos. Vários pontos. Eu acho que é muito importante até você mencionar esse vídeo, porque existe a proporção do terreno, né? Claro que no terreno de 1.000 metros, o Caio conseguiu trazer outras soluções que ele vai acabar de mencionar. Num terreno menor, né? Então, mas pô, é muito fácil, é um terreno de 1.000 metros, eu quero soluções num terreno de 300, de 400, né? A gente vai falar aqui também para você. Mas acho que o mais importante é você nos guiar como que foi essa concepção através dessas soluções. E por que você quis gerar elas? Eu acho que a primeira questão, para quem pensa em comprar um terreno e quer um terreno em aclive, às vezes está numa oportunidade como eu tive, é analisar o regimento do condomínio. Por quê? Porque às vezes o cliente ele vem com um terreno em aclive e aí ele já pensa, vou fazer a garagem embaixo, mais térreo e mais superior. Só que tem alguns condomínios que não permitem 3 pavimentos, porque quando você olha da rua, você considera pavimento da garagem, pavimento térreo, pavimento superior, 3 níveis. A maioria dos condomínios só permite 2. Então, acho que essa é a primeira questão. Se você está pensando num projeto de 3 níveis, consulte o regimento do condomínio, porque pode ser que nesse condomínio que você está vendo de comprar o lote, seja proibido. Sendo permitido, a gente tem essa possibilidade de trabalhar a altura da garagem e a garagem estando embaixo, já ganhando aí quase 3 metros de altura, né, para o primeiro pavimento. Então, se o seu terreno sobe 4, você ganha 3, pô, excelente, sobra só 1 metro lá no fundo. A minha casa, eu pensei ela da seguinte forma: o terreno sobe bastante, o ideal é eu fazer um primeiro corte embaixo, porque eu não tinha intenção de fazer um sobrado, nunca quis morar num sobrado. Acho que corte embaixo, mais próximo ao nível da rua. Mais próximo ao nível da rua, mas ainda assim ele tá, com relação ao ponto mais baixo, 1,70 m acima do nível mais baixo. Você queria subir o máximo que desse para poder dar uma diferença menor no fundo. Exatamente. Mas sem perder a inclinação confortável da rampa do carro. Exatamente, porque como na frente também de um lado para o outro é inclinado, na rampa do carro já estava mais confortável. E nesse condomínio o recuo frontal é maior também, então ficou uma rampa mais extensa, diminuindo aí a inclinação dela para o carro, né? E aí, como eu nunca quis morar num sobrado, sempre pensei em morar numa casa térrea, eu coloquei garagem, porta de entrada embaixo, e pensei na parte de cima sendo todo o pavimento térreo da casa. Essa tipologia de casa a gente chama de assobradada, mas esse é um nome que a gente criou aqui no escritório, né? Eu nem sei se é de fato... Eu acho que algumas pessoas falam, né? Eu não sei se isso é sacramentado na arquitetura, mas eu gosto dessa nomenclatura porque não é nem uma casa térrea padrão e nem um sobrado padrão. Mas quando você olha de frente, parece um sobrado porque tem 2 níveis. E a grande questão é que, tendo um pavimento todo térreo em cima, da área social, eu já vislumbrei naquele terreno que eu conseguiria aproveitar tanto a vista da frente quanto a saída para o quintal. Então, terreno de 1.000 metros, eu tenho espaço para poder colocar os quartos um pouco mais longe da área social. Eles não interferem na largura que vai me sobrar de quintal. Então, geralmente a casa térrea, né, nessa conformação, ela tem um formato de L, geralmente. Como ela tem um formato de L, esse bloco dos quartos, ele vai ficar ou voltado para o quintal ou voltado para a lateral. No meu caso, eu quis voltado para o quintal. E se o terreno é muito estreito, esse bloco ele vai estreitar a quantidade de quintal que você vai ter, porque o quintal vai ficar mais lateral. Mas um terreno um pouco mais largo, ele vai deixar uma medida boa sem prejudicar o quintal. Então, foi isso que eu vislumbrei no terreno quando eu comprei. É isso. O ponto positivo do terreno em aclive, né? Então você tem a possibilidade de trabalhar a garagem embaixo e fazer o famoso efeito sanfona, né? Que a gente reduz a casa. O corpo de casa. A gente pega uma programação que tecnicamente estaria junto de toda a programação da casa, que é o abrigo do automóvel, e você coloca ele embaixo. Então você consegue
jogar a casa um pouquinho mais para frente e ter mais quintal no fundo. Por isso que o Caio falou sobre essa composição de casa em L, porque ela esparrama mais ao fundo. Se for um terreno com um comprimento menor, você tem que dar o efeito sanfona, deixar ela um pouco mais quadradinha. Acho que segundo ponto eu colocaria a questão da vista. Você ia falar vista? Eu ia falar vista, mas eu ia falar uma coisa muito importante. Que na casa do arquiteto, quando o Caio menciona que ele queria uma casa térrea, ele tem essa casa térrea, mesmo sendo uma casa sobradada, porque ele tem um acesso, uma acessibilidade feita através de uma rampa lateral para o automóvel. O automóvel ele pode parar no pavimento de cima. Exato. Isso é muito importante, porque se ele estacionar em cima, ele tem uma casa térrea, sem escada. Isso veio por conta de acessibilidade. Então, se um dia eu vender a casa para um casal mais velho, ou se eu for levar minha avó dificuldade passear, de mobilidade, né? Minha avó passear em casa, eu consigo subir o carro lá em cima. Chegar com umas 3 caixas de cerveja para a festa do casamento ali. Isso aconteceu bastante já quando, durante o paisagismo agora da casa, que a gente comprou algumas coisas de paisagismo e eu tinha que levar lá pra cima. E eu subi com o carro lá em cima, descarreguei tudo pertinho de onde ia plantar já, porque senão eu ia ter que ficar subindo escada, passar por dentro de casa com um monte de planta e ia ser um caos. Bom, segundo ponto eu colocaria a vista, porque lá na casa do arquiteto eu decidi utilizar de toda a área social, ou seja, sala de TV, sala de estar, sala de jantar e cozinha, a vista da frente. Mas uma possibilidade que eu sempre menciono para os clientes é de, em terrenos mais largos, a gente colocar também o quarto do casal para frente. Porque daí você tem a possibilidade de ter o quarto do casal com a sensação de sacada para frente, que é o que aconteceria num sobrado, e ainda assim, se o terreno for mais largo, cabe uma vista da sala. A gente tem projeto assim no nosso Instagram, e fica uma conformação de planta muito boa também. Eu acho que é muito importante ressaltar que a gente tem projeto assim porque os clientes querem dessa maneira. Eles querem a vista da sala e a vista de um dos quartos, às vezes, na maioria, né? Do quarto principal, que é o quarto do casal. Já tive clientes também que falaram, não quero o quarto do casal para frente porque é muito barulho na rua. E de fato é uma coisa que eu nunca parei para pensar, mas depende da rua. Depende da rua, só que assim, dentro de condomínio, geralmente é mais tranquilo, só que tem geralmente o vigia. E aí o vigia ele vai passar de manhã, de tarde, de noite e às vezes incomoda. Mas depende do vigia também, depende do vigia, depende do barulhinho. Agora tem moto elétrica de vigia, né? É verdade, não faz barulho. Muito bom. Então, essas questões foram importantes para definir a tipologia. Uma casa em aclive com terreno menor. Então o que acontece? A diferença do terreno maior, o Caio tendo mais do que 5 metros de aclive, tendo quase 8 do ponto menor para o maior, no fundo ele criou taludes. Ele não fez um muro de contenção de mais 3, mais 4 metros no fundo. Perfeito. Até porque ele já teve investimento desse muro no meio do terreno, foi dividido o terreno no meio em 2 platôs. É o que a gente geralmente faz em um terreno de aclive, faz um platô, um patamar mais próximo do nível da rua, da frente, e um patamar mais alto, um pouco mais do que 3 metros, dependendo do nível que você precise alcançar ali, para não ter um muro de arrimo no fundo, e também para que você não tenha uma escada de acesso com muitos degraus, né? O ideal é que a gente tenha no máximo 20 degraus. Sim, no máximo 20. O nosso padrão é 18 degraus. Mas essa questão do muro de arrimo no fundo é legal para quem não sabe o que é talude. É aquele barranquinho inclinado. Esse barranquinho inclinado, ele vai evitar que você tenha que construir muro de arrimo, porque você vai manter o perfil natural original do terreno. O que é perfil natural? Quando o terreno está lá sem casa nenhuma em cima, ele tem um perfil nas laterais, no fundo, na frente. Quando você corta e tira a terra, você está alterando esse perfil natural. Então lá no fundo, até a medida onde chegava a terra, que eu cortei e tirei, eu deixei esse talude no fundo e esse barranquinho. Então é exatamente isso que evita você ter que gastar com muro de arrimo, no caso de um terreno um pouco maior, né? Porque eu também não perdi quintal para fazer esse barranquinho. Exato. Em terrenos menores, às vezes um talude menor, tipo 1,5 por 1 de altura, 1,5 de profundidade por 1 de altura, já resolve, você não perde tanto quintal. 1,5 de base, né?
E fica super bom. Falei essa medida porque no Alphaville, que é um condomínio que a gente tem muitos projetos, é obrigatório essa proporção, 1,5 por 1. Então, a gente já usou esse artifício. E mesmo assim, também em terrenos menores, se quiser fazer um muro, não tem problema. Em terrenos menores, eu acho que o aclive tende a ser menor também. Depende, né? A gente já pegou 9 metros. A gente já pegou 9 metros. Já foi um muro bem investido, né? Mas assim, o ideal de tudo, que a gente fala para todos os clientes, é usar o perfil da natureza a seu favor. Exato. Esse talude, também, se tiver o talude, existem muitas maneiras também de você reaproveitar, para você não perder ele como quintal. O Caio, por exemplo, ele fez escalonado uma horta, né, em um dos cantos. Isso. E futuramente existem outras opções de trabalhar. Isso. O talude não necessariamente também precisa, no caso de um talude muito grande, ele não precisa ser uma coisa só. Você pode fazer um talude menor, um platô, mais um outro talude menor, e você criar um outro ambiente, gerando um outro contexto em cima desse platô. Exato, lá em casa aconteceu exatamente isso. Então teve um primeiro talude de 1 metro, um platô e um segundo talude de 2 metros. Ou seja, lá no fundo eu subi 3 metros no total. Agora a gente tá pondo umas plantinhas, tal, tá ficando mais legal, e a ideia realmente é do lado direito ter a horta escalonada, acompanhando o perfil desse talude, e do outro lado ter um pomar. Então tem muita opção para você aproveitar. Uma coisa que eu acho que é legal de mencionar, que a gente já fez em muitos projetos, e eu sempre falo para os clientes que têm terreno em aclive, é que a porta de entrada, vamos pegar essa tipologia de casa assobradada, ou mesmo que seja garagem e mais 2 níveis. A gente tem sempre a possibilidade de escolher quando a inclinação do terreno, a inclinação frontal, de um lado para o outro da guia, né, nas duas pontas frontais, ele tem uma inclinação considerável, a gente consegue geralmente colocar a porta de entrada num nível intermediário. Então ela não está nem lá embaixo no nível da garagem e nem lá em cima no nível do térreo, para não ficar também uma escada muito grande no jardim da frente da casa. Então a gente trabalha essa porta no nível intermediário, entre o nível da garagem e entre o nível do pavimento superior. E isso é uma solução legal. Não é assim na minha casa, na minha casa a garagem e a porta de entrada estão no mesmo nível embaixo, mas é uma possibilidade que movimenta a fachada, que ajuda a diminuir a sensação de degrau, né? Então é legal. Um terreno maior, como o do Caio, tem essa rampa de automóvel como acesso criando essa acessibilidade. Acho que seria o terceiro ponto aí de dica, sempre pensar na acessibilidade. Gente. Mas em um terreno menor, a gente consegue fazer essa acessibilidade, claro, que usando até o recuo lateral de 1,5 m ou 2, dependendo da cidade. Não necessariamente precisa ser para carro, tá, gente? Pode ser para pedestre. Para pedestre, exatamente. Usar o comprimento do lote para a gente acessar. A gente fala, né? Pode ser tanto para uma pessoa que tem dificuldade com mobilidade, ou até mesmo para você com coisas pesadas, né? Sacola. Isso. E no limite, prever um elevador, né? Eu acho que se você pretende ficar na casa até muito tempo, até ficar velhinho, ou se você pretende até vender, só agrega valor, né? Hoje em dia tem alguns elevadores residenciais que tem um custo melhor, tem um tamanho menor, então funciona bem, e temos também muitos clientes que pedem essa previsão de elevador. E uma dica do Coach Gui para você, se você ficar velhinho, faça exercício. Exatamente. Teve uma cliente nossa que falou, né, que ela não era idosa, mas uma jovem senhora, ela comentou que queria o sobrado porque ela se exercita fazendo, né, subindo e descendo a escada. Então, porque você tá ficando velho, não significa que você deva deixar de ter escada em casa. Se você tiver, você vai se exercitar todo dia subindo e descendo. Exato, é que a gente tem essa preocupação do eterno para sempre, não tem nenhum problema a gente também ter essa pré-instalação pro elevador. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal também. Acho que eu colocaria até como quarto ponto, porque a gente sempre pensa que a gente vai comprar uma casa, construir e morar até o final da vida. Mas a nossa vida é muito dinâmica. Eu e o Gui, a gente sempre falava isso há alguns anos atrás, no começo do canal, inclusive. E eu continuo acreditando nisso. A nossa vida é muito dinâmica. Às vezes você acaba a obra, aparece uma oportunidade de venda que você vai conseguir lucrar bem, você vai vender a casa. E tá tudo bem. Constrói outra, né? Quando você mora na casa por 10, 15 anos,
e tá esperando a velhice e mora num sobrado, às vezes compensa você vender, porque ela já vai ter valorizado bastante, e comprar uma casa térrea, ou construir uma casa térrea, ou mudar para um apartamento. De conhecer novas pessoas. Exatamente. E talvez de fazer um projeto com a Guedes Bissoli. Vender nosso peixe, né? Porque não para de construir, por favor, como assim? É isso, e aí, contem pra gente. Gostaram da dica pro terreno em aclive? Mudou sua percepção se você estava pensando em comprar um terreno térreo, um terreno plano? Se inscreve no canal, não esquece de deixar like e, por favor, compartilha pros amigos. É isso aí, e até o próximo Pod Café para vocês, pessoal do YouTube. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.